Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo. Essa é a nossa segunda teleaula e eu sou o professor Valdeci Araújo e nós já começamos a falar sobre a gestão de custos. Para fazer esse controle adequado dos gastos, aparecendo meus dados ali. E nós temos hoje como objetivo falar sobre ponto de equilíbrio, falar sobre margem de contribuição e depois falar sobre a relação do custo-volume e lucro também. Aí no desenvolvimento da aula, a gente começa mostrando para vocês esses pontos de equilíbrio, como funciona, são 3. Equilíbrio econômico, financeiro e contábil. Vamos falar de margem de contribuição, vamos reforçar as ideias de margem de contribuição e depois verificar a relação desse lucro, que é o objetivo aí de várias empresas. Tudo bem? Vamos continuar, vamos dar uma olhada já no nosso primeiro slide ali, que aparece os nossos objetivos aqui dessa aula, que é evidenciar aqui os elementos básicos de custos, e aí nessa fase a gente vai dar uma olhadinha na nossa aula atividade, apresentar aqui os cálculos e discutir os pontos de equilíbrio, conceituar aqui a relação de custo, volume e lucro, e aí dentro dessa relação é que a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre a margem de contribuição e também verificar qual é a relação da margem de contribuição com o lucro dessa empresa. Quero parabenizar todos ali, agradecer também a participação dos tutores de sala. O pessoal estava bem consciente lá na hora da realização da atividade, falando sobre 3 terminologias que nós aprendemos na aula passada: desembolso, custo e despesa. E também, depois nós tínhamos uma outra atividade, que é a atividade 1. Como houveram algumas dúvidas, alguns alunos ficaram questionando algumas informações, então nós vamos aqui fazer uma pequena verificação nessa atividade com vocês, e aí, é claro, qualquer dúvida depois nós nos colocamos aí à disposição. Tudo bem? Na primeira teleaula, nós vimos terminologias de custos. Vimos despesas, custos, gastos, vimos investimento, desembolso, custos diretos, indiretos, fixos, variáveis. E aí a gente trouxe todas essas informações para essas aulas, né? A gente falou da importância de vocês conhecerem para que a gente pudesse colocar isso em prática. Vamos dar uma olhada nessa informação que nós vimos lá na aula atividade. Deixa eu mostrar para vocês na câmera de documentos aqui. A gente já consegue verificar aqui a seguinte informação. No exercício 1, está dizendo que em março, uma empresa que ela fez a compra de 200 unidades, porém foram consumidas 120, das quais 110 utilizadas lá na fabricação de produtos e 10 departamento de vendas. E aí nós temos outra informação também, o pagamento aqui aconteceu quando? Em maio de 2018. Tudo bem. Perguntas: houve desembolso em março e abril? A resposta é não, não houve desembolso nesses meses, pois os pagamentos ocorreram quando? Em maio. Tranquilo. E depois ele pergunta, qual é o valor do custo e também o valor da despesa. O custo, 110 unidades aqui que foram utilizadas no setor de fabricação. 110 unidades ou 1.100. E as despesas, professor? 10 unidades aqui, departamento de vendas, que são despesas. Aí nós temos aqui 10 unidades ou 100, porque nós vamos multiplicar isso por 10. Atividade muito tranquila. E depois, o que a gente tinha? Vamos lá, dá uma olhada aqui, nós temos 2 irmãos. O senhor vai ajeitar aqui para vocês. 2 irmãos, que é o Reginaldo e o Rodrigo. Eles estão viabilizando aqui uma empresa, é uma indústria aqui de doces, industrialização de doces. E aí vai fazer fabricação aqui de bombons. Durante o mês de janeiro, a indústria registrou alguns fatos iniciais aqui, que a gente vai fazer uma análise dessas informações. O objetivo é identificar quanto teve de gasto, quanto teve de desembolso, custo e despesa. Vamos lá. Primeiro, a aquisição da matéria-prima foi uma aquisição a prazo, então a gente não tem desembolso. E é uma aquisição aqui para o estoque. Nós não vamos classificar, não classificamos como custo, pois foi consumido aqui ainda no processo produtivo. Ele só vai ser custo quando nós tivermos colocado ele no estoque. Tudo bem? No dia 5 aqui, aquisição à vista de máquina. Ó, aquisição à vista, então nós temos um desembolso. Aquisição à vista de máquinas e equipamentos direcionados ao processo produtivo. Aqui, ó, não é custo e também não é despesa. Por quê, professor? Aí gerou nossa dúvida. Porque essas máquinas e equipamentos aqui, elas são
imobilizados. Tudo bem? E no caso aqui, como foi adquirido à vista, nós temos um desembolso. No dia 8, aquisição à vista, se é à vista de materiais de escritório para o setor administrativo, nós temos aqui um desembolso, porque pagou à vista, e também é material para o escritório, uma despesa. Dia 13, pagou aquela compra a prazo que fez lá no dia 1º. Se pagou, nós temos um desembolso daquelas matérias-primas que foram adquiridas. Até aqui tudo bem. Depois, no dia 15, aquisição a prazo. Se adquiriu a prazo, não tem desembolso. De materiais de embalagem, utilização, olha aqui, ó, imediata. Se é imediata, nós vamos classificar isso como um custo, porque é lá para o processo produtivo. Classificação como custo. Tudo bem. No dia 16, nós temos um frete, é a prazo, então não tem desembolso aqui. No valor de R$300, nós vamos classificar como uma despesa, porque esse frete aqui está relacionado aqui ao setor de vendas. Aquisição à vista, olha, se é aquisição à vista, nós já temos um desembolso aqui. Apesar de ser em cheque, é uma transação bancária, porém, nós vamos classificar como desembolso. De imóveis, escritório aqui para o setor administrativo. Esses móveis e escritórios aqui, nós vamos classificá-los como ativo e imobilizado. A empresa não tem a intenção da comercialização desses itens aqui, tem uma duração maior que um ano, nós vamos classificar aqui como imobilizado. No dia 30 do 1A, presta atenção lá, provisão de salários do mês relativos aos funcionários do processo produtivo. Se é uma provisão, nós não vamos pagar agora, não tem desembolso. Processo produtivo, nós vamos classificar isso como um custo. Somente quando a gente pagar lá no dia 5 lá do mês subsequente, nós vamos classificar como desembolso, ok? Depreciação das máquinas e equipamentos do processo produtivo. Custo, porque é uma depreciação lá dessas máquinas. A gente está falando dos ativos imobilizados aqui. Aqui na letra C, provisão, novamente, a gente não está pagando. Os salários aqui dos funcionários da administração, nesse caso, classificamos como uma despesa. E para finalizar, temos a depreciação aqui de imóveis do setor administrativo. Ó, está lá no setor administrativo, então nós temos uma despesa. E aí, olha, para finalizar, o valor do desembolso da indústria em janeiro foi de quanto? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tivemos alguns tutores mandando o resultado. 11.300. O que a gente tem que somar? Os itens do dia 5, 8, 13 e 23. Tudo bem. E o custo? 4.150. Opa, deixa eu focar ali. Dia 15, 30A e 30B. E as despesas? 1.160. Os fatos do dia 8, 16, 30C e 30D. Essa é a correção, né, uma verificação ali bem tranquila da nossa atividade, que, como foi colocado lá no nosso chat, precisa verificar realmente qual é a essência da classificação de cada um desses termos. Você recebe esses itens e precisa fazer uma classificação adequada. Quando está relacionado à produção, é um custo. Está relacionado ao setor administrativo, vai ser uma despesa. Desembolso, quando a gente paga isso com dinheiro ou através de uma negociação bancária. Tudo bem? Só para a gente colocar em prática ali um pouco o que a gente viu lá na nossa primeira teleaula falando sobre essas terminologias, nomenclaturas que são utilizadas em contabilidade de custos, que vão ser o quê? Vão ser informações essenciais para que a gente possa hoje falar desse ponto de equilíbrio, margem de contribuição e também falar sobre lucro, tá? Vamos começar lá, já dando um pouco mais de informação para vocês a respeito do ponto de equilíbrio. Vamos lá para o quadro. Nós temos aqui, ó, o que vem a ser esse ponto de equilíbrio? Como esse próprio nome ele sugere aqui, ele é o cálculo do ponto de equilíbrio que vai evidenciar a situação da empresa em que seu lucro ele é nulo. Ou seja, quando eu encontro o ponto de equilíbrio, eu não tenho lucro e também não tenho prejuízo. Significa dizer que a empresa não apresenta nem lucro e também não tem prejuízo. E é claro também que a gente precisa entender qual é a importância de se conhecer esse ponto de equilíbrio, aquele momento que a empresa ela fez o pagamento de todos os seus gastos fixos e seus gastos variáveis. Pagou todas as suas despesas. Nesse momento, ela não tem lucro, mas também não tem prejuízo. Nós vamos mostrar um gráfico para vocês que vocês vão verificar, que nós podemos classificar também pela quantidade,
Quantos itens eu preciso vender para que essa empresa ela tenha esse ponto de equilíbrio? É claro, através dos na verificação dos custos, de todo um controle do histórico da empresa, eu consigo saber quanto a gente precisa vender para que seja feito todo o pagamento de todos os custos variáveis e todos os custos fixos da empresa. Tudo bem? E aí nós temos alguns pontos de equilíbrio que vale a pena a gente conhecer. Vamos lá, continuar falando sobre esse conceito. Então, ponto de equilíbrio aqui de uma empresa, ele pode ser definido como nível de suas vendas. Olha aqui, tanto em quantidade física, eu posso ter quantidade lá de 3.000 itens, por exemplo. Ou pode ser em valor também, eu tenho que vender um total de R$5.000 para que eu atinja o meu ponto de equilíbrio, no qual a mesma ela vai operar aqui sem lucro e também ela não vai ter nenhum prejuízo. Nós podemos dizer que, através do ponto de equilíbrio, a empresa ela tem o seu lucro zero. Só que também tem um ponto positivo aí, ela já pagou todas as suas despesas. É que através dessa informação, a empresa pode... eu consegui pagar todas as minhas despesas, a partir de agora eu tenho a possibilidade de baixar um pouco o preço, trabalhar um pouco mais as promoções, e aí vão ser algumas atividades que essa empresa ela vai realmente colocar em prática. Mas aí daqui a pouco a gente vai falar sobre os tipos de pontos de equilíbrio. Nós temos o ponto de equilíbrio econômico, ponto de equilíbrio financeiro e o contábil. Como a gente faz a diferenciação? Vou mostrar o conceito para vocês e depois um exercício também, como a gente faz a contabilização, mostrando um passo a passo ali. É claro, não fazendo todas as movimentações de débito e crédito, mas o cálculo que a gente faz para atingir cada um desses pontos de equilíbrio. No gráfico, olha lá. No gráfico aqui, a gente tem aqui os custos, temos aqui o volume de vendas e aqui nós temos o ponto de equilíbrio, que é esse pontinho aqui. Aqui nós podemos entender um ponto de equilíbrio aqui nos custos, nós podemos pensar em valores. Aqui eu posso pensar no ponto de equilíbrio em quantidade. Então vamos lá. A empresa ela tem que fazer uma venda aqui de 300 itens para que ela atinja o seu ponto de equilíbrio. Quando ela vende esses 300 itens, nesse caso, abaixo de 300 ela tem o quê? Ela tem um prejuízo abaixo de 300. Porém, a partir do próximo item que ela vende aqui, ela passa a registrar o lucro na empresa. Quanto mais ela vende, mais lucro ela tem. E aqui nós temos a demonstração dos custos fixos. Lembra lá dos custos fixos? Eles não vão variar, independente da quantidade produzida. E temos os custos variáveis, que são aqueles custos que quanto mais eu vendo, mais eu tenho aquisição e gastos, como esses custos variáveis, como a matéria-prima, por exemplo. Tudo bem? Ponto de equilíbrio, o momento em que a empresa tem o seu lucro zero. A partir desse momento, a empresa ela passa a ter realmente o seu lucro e também ela começa aí a colocar em prática toda essa gestão. Verifiquei todos os gastos. Com base nessas informações, eu consigo realmente saber se o ponto de equilíbrio que a empresa precisa vai ser baseado em quantidade ou vai ser baseada em valores. Nós temos a informação, vamos passar para o departamento de vendas. Olha, a partir do momento que vocês venderem uma quantidade X de itens, de carros, de peças, a partir daí a gente pode trabalhar uma promoção, podemos ter um valor ali, um desconto de X valores, e aí nós podemos trabalhar porque todos os nossos gastos eles foram pagos. Tudo bem? Vamos lá, vamos reforçar essa informação através de um vídeo. Daqui a pouco nós voltamos. Vamos então aprender a como calcular o ponto de equilíbrio do seu negócio. O que é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é uma metodologia de cálculo que indica qual é o volume de faturamento que a sua empresa deve atingir com o propósito de cobrir todos os seus custos operacionais. Ou seja, é o equilíbrio entre as receitas e as despesas da sua empresa. O ponto de equilíbrio ela recebe outras duas denominações, também chamado de ponto de ruptura ou break-even. Imaginem vocês uma balança. Quando uma empresa nasce, ela nasce somente com despesas e ela inicia uma conquista de mercado para conquistar novos faturamentos. Então,
Existe um determinado volume de faturamento que ela atinge, em que ela consegue, então, gerar esse equilíbrio entre as receitas e despesas. Esse momento é o momento que nós denominamos de ponto de equilíbrio. A partir do momento que a empresa supere esse volume de faturamento, é que ela passa, então, a obter lucros. E como vamos calculá-lo? Nós dependemos de indicadores imprescindíveis para esse cálculo. São somente 2 indicadores. O primeiro é a chamada margem de contribuição. A margem de contribuição é a resultante entre o preço de venda deduzido a soma de todos os custos variáveis de um produto ou de um serviço. E o segundo indicador são os custos fixos, que é a soma de todas as despesas e custos fixos da empresa, que garante uma estrutura organizacional. O primeiro passo para que nós calculemos a margem de contribuição é encontrarmos alguns valores imprescindíveis, para esse cálculo, então. Vejamos lá essa simulação de cálculo. Estamos simulando aqui uma loja especializada na venda de camisas, onde ela tem uma receita média mensal de R$100 mil. Dessa receita média mensal de R$100 mil, nós temos que deduzir o chamado CMV, o custo da mercadoria vendida, que aqui está simulado em R$65 mil. Além disso, deduzimos também a alíquota dos impostos, no caso, estamos simulando um Simples Nacional, de 9,12%, e também a soma de todos os demais custos variáveis, envolvendo pagamento de comissões, pagamento de fretes, custos com embalagens, que resultam em 8,88%. Ao deduzirmos todos esses valores, nós encontramos uma margem de contribuição de R$17 mil, que equivale, sobre os R$100 mil de receita média mensal, a 17%. Esse índice, 17%, é o primeiro indicador que nós necessitamos para cálculo, então, do ponto de equilíbrio. No segundo passo, nós temos que calcular, então, os custos fixos médios mensais da empresa. Simulando aqui, por exemplo, nós temos lá, como custos fixos, aluguel do imóvel, despesas bancárias, honorários contábeis, os salários dos empregados, os encargos sociais sobre os salários e outros custos mais que totalizam R$15 mil. O terceiro passo já é o cálculo do ponto de equilíbrio. Como nós fazemos então? Nós obtivemos lá R$15 mil do custo fixo médio mensal e esse valor nós dividimos pelos 17% que foi a margem de contribuição percentual encontrada também. Ao dividirmos R$15 mil pelos 17%, nós encontramos um montante de R$ 88.235,29. Este é o valor do seu ponto de equilíbrio, ou seja, esse é o valor mínimo que a sua empresa precisa faturar para que ela consiga atingir, então, o equilíbrio entre receitas e despesas. Um quarto passo, como dica, para se estabelecer uma média diária de vendas, é dividirmos esse valor por 26. Ao dividirmos esses valores, nós encontramos, então, um montante de R$ 3.393,67. Muito bem, esse é o seu valor meta de venda diária. É quanto a sua empresa precisa vender, no mínimo, diariamente, para se atingir o ponto de equilíbrio. No entanto, cuidado. Se a sua empresa praticar descontos para realizar essas vendas, esse seu ponto de equilíbrio vai alterar. Por exemplo, se a sua empresa praticar 10% de desconto nos preços de vendas, a margem de contribuição agora passa a ser de 9,78%. Retomamos os R$15 mil dos custos fixos e desta vez dividimos pelos 9,78% de margem de contribuição. O seu ponto de equilíbrio passa a ser agora de R$ 153.409,09. Essa é uma forma simplificada para que você calcule, então, o seu ponto de equilíbrio. Muito bem. Através da informação do ponto de equilíbrio, deu para saber ali, foram apresentados através do vídeo o ponto de equilíbrio através de valores. Os nossos exercícios aqui, nós vamos mostrá-los através de uma quantidade. Quantos itens realmente essa empresa ela precisa vender para que ela venha atingir aí o seu ponto de equilíbrio. É claro que se você tem o valor, eu posso fazer uma divisão pelo custo, o valor de venda da minha mercadoria e também faço uma transformação em quantidades. Tanto faz, não tem problema. São 3 os pontos de equilíbrio, deixa eu mostrar para vocês lá no quadro. Quais são? Ponto de equilíbrio contábil vai ser o primeiro analisado por nós, depois o econômico e também vamos falar do financeiro. Sempre trazendo o conceito e depois mostrando esse valor na prática. Ponto de equilíbrio contábil. Então vamos lá.
será obtido quando a soma das margens de contribuição aqui totalizar um montante suficiente para cobrir todos os custos e também as despesas. Vamos falar um pouquinho sobre essa margem de contribuição aqui, depois nós vamos reforçar esses dados. Toda vez que a gente fala sobre a margem de contribuição, nós temos o seguinte cálculo. Vai ser a receita total que a empresa vende, menos a soma dos custos e despesas variáveis. Porque depois nós vamos trabalhar os custos fixos para gerar o nosso lucro. Então, por enquanto, nós temos que saber a margem de contribuição, a participação de cada um desses produtos. Receita total, menos custos e despesas variáveis. É por isso que a gente viu essas terminologias na nossa primeira aula, para que a gente pudesse entender um pouco mais sobre as informações de hoje. Continuando lá, para concluir, então nós vamos pegar aqui a soma das margens de contribuição, é o suficiente para cobrir aqui todos os custos e despesas fixas. Um conceito aqui de Martins. Aí nós temos aqui ponto de equilíbrio contábil. Nós vamos ter despesas e custos fixos divididos aqui pela margem de contribuição unitária. Então, através dessa formulazinha que você precisa entender, ela pode ser cobrada também, em uma avaliação a gente tem que saber essa fórmula, custos e despesas fixas dividido pela margem de contribuição unitária. O que vai acontecer utilizando o ponto de equilíbrio contábil? Vamos lá. Esses dados aqui, eles vão ser os mesmos dados utilizados para os 3 tipos de pontos de equilíbrio. Só para você se situar. Olha, preço de venda, R$ 90,00. Custo variável, R$ 30,00. Custos e despesas fixas, total, 12.000, e nós vamos utilizar isso para os 3. Ponto de equilíbrio contábil. Ele está dizendo que a nossa fórmula são custos e despesas fixas. Quanto é? Custos e despesas fixas, 12.000. Menos o quê? Margem de contribuição unitária. Lembra lá que a gente colocou aqui? Deixa eu te mostrar de novo. Olha lá. Custos e despesas fixas dividido pela margem de contribuição unitária. O que vai ser a margem de contribuição? Margem de contribuição vai ser o nosso preço de venda menos custos variáveis mais despesas variáveis. Qual é o nosso preço de venda? Está aqui, ó, 90, então tenho 90, menos os custos e despesas variáveis. Ele está dizendo que é 30. E a gente só vai fazer uma continha bem básica aqui na matemática, mantém o 12, 90 menos 30 vai dar 60, 12.000 dividido por 60. O nosso ponto de equilíbrio contábil vai ser 200 unidades. O que quer dizer? Quer dizer o seguinte, quer dizer que quando a empresa ela fizer a venda de 200 unidades, essa quantidade vai ser o suficiente para pagar todos os custos e despesas variáveis, custos e despesas fixas. Ponto de equilíbrio contábil, nós não temos lucro, porém, também não temos prejuízo. Professor, dá para a gente provar esse valor? Porque nós chegamos ali na quantidade de 200 unidades, vamos provar realmente esses dados aí através do ponto de equilíbrio contábil. Vamos lá, deixa eu te mostrar. Então, a nossa receita aqui, o preço de venda é quanto? 90 vezes os 200, que nós encontramos aqui, que é o ponto de equilíbrio contábil. 90 vezes 200, 18.000. Custos e despesas variáveis, 30 vezes o nosso ponto de equilíbrio contábil também, que vai dar 6.000. O que é a margem de contribuição? Vai ser a nossa receita de venda menos custos e despesas variáveis. Olha lá, 18 menos 6, total 12.000. Custos e despesas fixas. Isso aqui é o que está no enunciado lá, que está dizendo que são R$12.000. O nosso lucro, e aí, olha aqui, ó, a gente já começa a entender um pouco mais sobre o conceito de lucro. O que é o lucro? É a margem de contribuição menos custos e despesas fixas. Eu chego no meu lucro. No caso aqui, nós vamos fazer 12.000 menos 12.000. Chegamos a zero. O que quer dizer? Quer dizer que se eu vender 200 unidades, eu posso provar que vendendo 200 unidades, nos valores que a empresa está apresentando para a gente, eu vou ter meu ponto de equilíbrio contábil, não tenho lucro e também não tenho prejuízo. Claro, sempre lembrando, a gente tem que ficar muito atento se essas vendas elas são feitas à vista ou a prazo, tudo isso também deve ser considerado quando nós fazemos a nossa gestão desses custos. Tudo bem? Vamos falar de um outro ponto de equilíbrio para vocês, ponto de equilíbrio econômico. Nesse caso aqui, ó, a empresa
ela vai fixar metas de venda e proporciona determinado valor de lucro. Você pode utilizar o ponto de equilíbrio econômico para calcular o volume de vendas a ser conseguido, levando em consideração esse lucro aqui que a empresa vai desejar. Então vamos lá. Ponto de equilíbrio econômico. Custos fixos mais o quê? O lucro que a empresa deseja dividido pela margem de contribuição unitária. Só quer fazer pequeno detalhe aqui a respeito desse lucro que a empresa ela deseja. Então vamos pensar o seguinte, olha, a gente já descobriu o nosso ponto de equilíbrio contábil, vai ser o nosso lucro zero. Mas a empresa ela deseja, ela tem anseios lá de uma ampliação, da compra de um equipamento, algo relacionado a isso. Ela não abre mão de que tenha, além do ponto de equilíbrio, exista um outro valor que ela vai determinar durante um tempo, durante 12 meses, alguma coisa assim, ela tem esse valor determinado. 5 mil, além do nosso ponto de equilíbrio, a empresa não abre mão desse valor. Esse valor nós vamos entender como ponto de equilíbrio econômico para a empresa fazer a aquisição de algum item ou bem. A partir desses 5 mil acima do ponto de equilíbrio, a empresa pode trabalhar outras questões como desconto, promoções e tudo mais. E como funciona isso na fórmula? Vamos lá que eu já te mostro. De novo, preço de venda 90, custos variáveis R$30. Vamos lá, custos e despesas fixas continua sendo 12 mil. Só que a empresa agora ela vai trabalhar com ponto de equilíbrio o quê? Econômico e vai ser considerado o quê? Um resultado desejado, que nós vamos chamar de receita com um produto aqui, RCP. Quanto a empresa está desejando aqui? R$3.000. Então nós vamos colocar aqui, ponto de equilíbrio, 12 mil mais os R$3.000, porque a nossa fórmula é custos fixos, 12 mil mais o lucro desejado. Lembra da fórmula? Deixa eu te mostrar lá. Custos fixos mais lucro desejado, dividido pela margem de contribuição. O que é margem de contribuição, professor? Olha aqui, ó. Preço de venda, 90 menos custos e despesas variáveis. Nesse caso, eu só tenho o custo variável. 12 mais 3, 15. 90 menos 30, 60. Ponto de equilíbrio econômico, 250 unidades. Tá, vamos entender o que significa essas 250 unidades? Está muito simples, professor. Olha, se ele vender 250 unidades, ele atinge o ponto de equilíbrio contábil, atinge o lucro desejado pela empresa de 3 mil e, a partir daí, a empresa vai realmente entender o que vai fazer com esses lucros que a empresa tem a partir dessas vendas. Tudo bem? A empresa pode ter como objetivo simplesmente atingir essa quantidade aí, de repente por uma questão econômica da empresa, e se houver a possibilidade de aumentar as vendas, ela sabe que a partir dessa quantidade ela vai ter o seu lucro. Mostrando esse cálculo, passo a passo para vocês, nós temos quanto que é a receita? A receita 90 vezes quanto? 250, que é o ponto de equilíbrio econômico. Total, 22.500. Custos e despesas variáveis vezes 250, 7.500. Margem de contribuição. O que é margem de contribuição? É a receita de vendas menos custos e despesas variáveis. Olha lá, 22.500 menos 7.500. Total, 15 mil. Custos e despesas fixas, o exercício ele está apresentando isso aqui que é total, 12 mil. E aí nós temos 15 mil, que é a margem de contribuição, menos custos e despesas fixas, ela atinge aqui o seu lucro. Se ela vender realmente os 250, olha aqui o lucro dela, R$3.000. E a gente consegue comprovar esse valor para a empresa. É claro que depois que você tiver noções a respeito desse ponto de equilíbrio econômico e o contábil também, isso pode ser transformado em valores, a empresa pode trabalhar aí da forma que achar mais interessante. Então a gente faz um pequeno exemplo aqui para vocês entenderem aí o que pode realmente ser oferecido através de uma gestão adequada desses custos aí para a empresa. Qual é o outro ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio financeiro. Vamos lá, dar uma olhadinha sobre essa informação aqui, o que vem a ser esse ponto de equilíbrio financeiro. Vamos lá. O volume de vendas aqui em unidades ou em valores, que é suficiente para pagar custos e despesas variáveis, custos e despesas fixas, exceto, olha aqui, olha, exceto a depreciação. Então, toda vez que aparecer uma
um dado que está dizendo que é exceto depreciação, exaustão, amortização, e outras dívidas que a empresa tem que saldar no período, como empréstimos e financiamentos bancários aqui, aquisição de bens, entre outros. A nossa fórmula também é uma fórmula bem tranquila, olha lá. Custos fixos mais dívidas do período menos, o que essa informação aqui quer dizer? Gastos não desembolsáveis. Ou seja, vamos prestar atenção lá, olha aqui, olha. A depreciação, amortização e a exaustão tratam-se de custos que não vão afetar o quê? Não afetam o caixa. Então, são despesas não pagas, apenas elas são escrituradas aqui. Então, nós vamos entender isso aqui como os gastos não desembolsáveis dividido pela margem de contribuição. Então, toda vez que o exercício estiver trazendo lá um detalhe para vocês, em denunciado ele começa a dizer que tem lá a questão da depreciação, amortização e exaustão, dependendo o tipo da empresa que a gente vai utilizar, a gente vai lembrar que nós estamos falando lá do nosso ponto de equilíbrio financeiro. Vamos colocar isso numa fórmula e chegar no valor? Vamos lá, para a gente mostrar para vocês cada um dos dados. Os preços continuam sendo os mesmos aqui, ó, venda, 90, custos variáveis, 30 e os fixos, 12 mil. Detalhezinho aqui, olha, depreciação de máquinas, 1.500, a gente coloca isso na fórmula. Custos fixos, mais as despesas do período, no caso aqui a gente não tem essas despesas do período, menos gastos não desembolsáveis. Então vai ser 12 mil, que é esses 12 mil aqui, menos gastos não desembolsáveis. Eles são contabilizados, mas eles não afetam o nosso caixa, R$ 1.500. Dividido pela margem de contribuição, que vai ser nossa receita, menos custos variáveis. Olha aqui, ó, 90 menos 30. Fechamos aqui, olha, 10.500 dividido por 60, 175 unidades. É o que essa empresa precisa vender para atingir o seu ponto de equilíbrio financeiro. E lá a nossa demonstração, olha aqui, ó, bem tranquila. 175 vezes 90, que é a nossa receita, 15.750. Depois, 175, que é o ponto de equilíbrio financeiro, vezes 30, são despesas variáveis, 5.250. Qual que é a nossa margem de contribuição, professor? É receita menos custos e despesas variáveis. 15.750, que é isso aqui, menos 5.250, que é isso aqui. Total, 10.500. Isso aqui é um valor fixo, que é as nossas despesas fixas, menos, nós já vamos colocar aqui nossos gastos não desembolsáveis, totalizando 10.500. Olha aqui, o nosso lucro também nesse caso vai ser zero. Tudo bem? Uma pequena explanação aí a respeito desses 3 pontos de equilíbrio que a empresa ela pode utilizar, dependendo os anseios dessa empresa, ela pode utilizar ponto de equilíbrio contábil, lucro zero, ponto de equilíbrio econômico, e aí a empresa vai determinar um valor acima dessa margem de contribuição, ou melhor, acima desse ponto de equilíbrio, e depois nós temos o financeiro trabalhando aqui os gastos não desembolsáveis. Tudo bem? Uma questão para vocês responderem para o professor, olha lá. Quais as vantagens de se conhecer esse ponto de equilíbrio? Então nós vamos imaginar a situação aqui, lembrando que os nossos alunos ali, eles trabalham em várias situações, em várias empresas, você pode se imaginar na sua empresa, qual seria a importância realmente de se conhecer o ponto de equilíbrio dessa empresa, tá? Quero ver a sua opinião, os seus comentários aí, aguardo a participação dos nossos tutores. Daqui a pouco nós voltamos para falar de margem de contribuição e hoje ainda para falar sobre o lucro da empresa. Até já!
Muito bem, nós estamos de volta aqui, são várias participações, quero agradecer aí todos pelas suas colaborações e estão dizendo em uma só voz ali que esse ponto de equilíbrio realmente ele é interessante para que a empresa ela saiba realmente as informações a respeito de lucro e rentabilidade. Saber quanto ela tem que vender para pagar as suas despesas, pagar seus custos fixos e variáveis e a partir dali ela vai trabalhar realmente num ambiente de tranquilidade, em que ela já pagou todos os seus gastos ali e a partir de então ela vai ter o seu lucro. Muito obrigado aí pela participação de vocês, são vários polos e a gente vai dar continuidade às nossas informações. Falamos de ponto de equilíbrio, ali no ponto de equilíbrio a gente já começou a falar um pouquinho sobre essa margem de contribuição. Qual é a fórmula? Margem de contribuição, eu vou pegar as minhas receitas totais menos custos e despesas variáveis. Nós estamos construindo uma ideia para depois a gente possa falar sobre o lucro. Mas o raciocínio é, margem de contribuição, paguei custos e despesas variáveis, o que sobra é que eu vou utilizar para pagar os custos e despesas fixas. O que sobrar vai ser realmente o lucro da empresa. Tudo bem? Mas vamos falar um pouco mais a respeito dessa margem de contribuição. Vamos lá. A gente já determina aqui que a margem de contribuição, nós temos o autor aqui, segundo Martins, vai dizer que o conceito de margem de contribuição por unidade unitária aqui representa a diferença entre o preço de venda e o custo variável de cada produto e o valor de cada unidade aqui, cada unidade efetivamente ele traz à empresa de sobra entre a sua receita e o custo que de fato aqui provocou o que se pode ser imputado aqui sem erro. Então, se eu sei realmente quanto essa empresa, quanto nós gastamos para aquisição, eu consigo trabalhar realmente a minha margem de contribuição. Um pouco mais aqui, margem de contribuição. Então, vai ser aqui a diferença entre a receita total das vendas da empresa menos os seus custos e despesas variáveis. Por que a gente vai ficar realmente insistindo por essa informação? Senhor, já falou que ali nós vamos ter sempre as nossas receitas, custos e despesas variáveis. Deixa eu falar para vocês. Os exercícios geralmente eles vão apresentar todas as informações. Ele vai dizer que tem custos variáveis de um valor, despesas variáveis de outro. Porém, também ele vai ter custos e despesas fixas. Se ele quer saber lucro, nós vamos trabalhar com todos esses dados. Porém, se ele quer saber somente a margem de contribuição, eu vou trabalhar somente custos e despesas variáveis. Ele pode apresentar, mas realmente não interessa para a empresa nesse momento, ou melhor, não interessa para o aluno na resolução de um exercício que ele perde margem de contribuição e apresenta custos e despesas fixas. A gente desconsidera esses dados. Tudo bem? Então vamos continuar insistindo aí para que não haja nenhum tipo de erro. Vamos lá. A parcela da receita total que ultrapassa, olha lá, custos e despesas variáveis e que contribuirá aqui para despesas, custos e despesas fixas, ainda vai formar aqui o lucro. Então, eu vou gerar a margem de contribuição, o que sobrar, nós vamos pagar as despesas fixas e ainda formar aqui o lucro da empresa. Em outras palavras, a margem de contribuição demonstra quanto cada produto contribui aqui para o pagamento dos custos e despesas fixas, que são aqui aqueles que independem do volume de produção, só para a gente relembrar o conceito de custos e despesas fixas. Então vamos lá, o que a gente tem que entender? A empresa, ela trabalha com 3 produtos. E aí nós verificamos a margem de contribuição de cada um desses produtos. A empresa, de repente, passa por uma situação financeira delicada e ela tem que deixar de fabricar um desses produtos e, quem sabe, depois ela volta realmente na fabricação. Nesse caso, ela vai verificar qual o produto que tem a sua menor margem de contribuição, porque aquela que tem a maior margem de contribuição, ela vai utilizar esse valor para pagar os custos e despesas fixas. E aí, realmente, eu consigo tomar uma decisão correta em deixar de fabricar aquele produto lá que tem uma margem de contribuição muito pequena e que não é interessante para a empresa. É claro que vários fatores precisam ser considerados para que a gente possa encontrar ali a margem de contribuição total. Se eu quero a margem de contribuição unitária, faço uma divisão pela quantidade que foi produzida ou que foi fabricada. Tudo bem? Então, esse é o nosso objetivo de se conhecer a margem de contribuição numa tomada de decisão aqui, com a margem de contribuição.
A partir dessa informação, nós podemos trabalhar o nosso lucro. Tudo bem? Vamos continuar agora com um pouquinho de prática para vocês. Vamos lá. Essa formulazinha aqui, nós precisamos ter em mente para que a gente possa depois trabalhar o lucro. Então, vamos lá. O valor da margem de contribuição é dado pela margem de contribuição, que está aqui, é igual a nossa receita total menos a soma de custos variáveis e despesas variáveis. Formulazinha muito tranquila para vocês. O professor já traz aqui um exercício prático. Vamos lá. A receita que uma empresa tem aqui, receita total. Então, nós estamos falando sobre margem de contribuição total. Receita total é de 1.000. Custos variáveis, 550. E despesas variáveis, 200. Bem simples, né? Colocamos a nossa fórmula. Daqui a pouco vocês vão fazer um exercício prático. Margem de contribuição, 1.000, que é da minha receita total, menos a soma. Custos variáveis, 550, professor, está aqui, ó. Mais 220, está aqui, olha. Despesas variáveis. Mantenho esse 1.000, somo 550 mais 220, 770. Faço a minha subtração, margem de contribuição, 230. O que é isso? Margem de contribuição total. Quando eu chego na minha margem de contribuição total, eu tenho condições também de saber qual a minha margem de contribuição unitária. E aí vai daquela nossa decisão por aquele produto, eu quero saber qual é a margem de contribuição unitária, quanto esse produto realmente ele colabora para o pagamento dos nossos custos fixos. E a partir daí eu posso tomar as minhas decisões. Decisões acertadas. Percebam que nós estamos construindo uma ideia de custos e já estamos no momento em que nós vamos fazer a gestão desses custos. Vamos tomar decisões adequadas a respeito de cada um dos produtos. Como é que eu encontro a minha margem de contribuição unitária? É muito simples. Deixa eu mostrar para vocês. Margem de contribuição unitária, ela é conceituada aqui como a participação unitária, ou seja, a contribuição de cada produto vendido. Nós encontramos 230 margem de contribuição total. E a unitária? Margem de contribuição total divide pela quantidade vendida, professor. Então, se foram vendidas 1.000 unidades que estava no nosso enunciado, nós teremos margem de contribuição unitária, R$ 230, dividido por 1.000. Cada item desse, ele vai ter uma margem de contribuição no valor de 23 centavos. Muito simples? Bem simples, porém, é claro, quando vocês tiverem o enunciado do exercício, a gente tem que ficar muito atento às nossas informações. Geralmente fica bem intercalado os nossos dados, aparecem muitas informações que podem ser desconsideradas na hora da resolução. Quer margem de contribuição total? Utilizo a minha receita total. Quer unitário? Divide pela quantidade que foi produzida ou fabricada, aí eu consigo a minha margem de contribuição unitária. E fórmula? Receita total menos custos e despesas variáveis. A gente tem que somar esses dois valores para depois a gente conseguir chegar realmente à nossa margem de contribuição. Outro exercício, para a gente reforçar aqui, olha, daqui a pouco vai ser a cargo de vocês. Veja outro exemplo. Considere um produto qualquer aqui, vamos chamar de produto X, que ele é vendido a R$ 22,50. Os custos variáveis envolvidos no processo de fabricação, R$ 15,00. E as despesas variáveis, R$ 2,30. Qual seria então a margem de contribuição do produto X? Se eu sei a fórmula, nós vamos lá e colocamos isso na fórmula. E eu tenho a minha receita total, que é R$ 22,50, menos a soma dos custos variáveis, 15, e despesas variáveis, 2,30. Somando, 17,30. Nós fazemos a subtração desse valor, margem de contribuição aqui, R$ 5,20. Se você quer saber a margem de contribuição unitária, nós vamos fazer uma divisão pelo total. É claro que quando o exercício ele quiser pedir para você a margem de contribuição unitária, ele também tem que trazer a informação de quantos itens são produzidos ou fabricados. Tudo tranquilo até aqui? O que eu estou querendo? Eu estou querendo que você entenda muito bem sobre essa margem de contribuição para depois a gente poder falar sobre lucro. Aí, no mesmo exercício, vocês vão fazer os dois cálculos. Espero que a gente consiga chegar no resultado favorável aí para a gente tomar uma decisão com base nesses valores. Fechando a nossa ideia lá de margem de contribuição, vamos falar realmente, fechar a ideia e falar sobre as vantagens. Vamos lá para o quadro novamente. Nós temos aqui
Margem de contribuição. Nós podemos concluir, então, que uma vez calculada essa margem de contribuição unitária, simplesmente nós podemos multiplicar pela quantidade de produto vendido. Somamos a margem de contribuição aqui dos demais produtos, perfazendo aqui a margem de contribuição total. Eu posso ter mais de um produto. Encontro a margem de contribuição unitária e depois pego de cada uma, somo tudo, encontro a margem de contribuição total para a empresa. E aí nós temos algumas vantagens. Vantagem de desconhecer aqui a margem de contribuição. Vamos pegar aqui os detalhes lá do Sebrae. Ele vai dizer o seguinte, olha, que ajuda a empresa a decidir que mercadorias aqui elas merecem o quê? O maior esforço de vendas e qual será o preço mínimo para a promoção. Porque eu tenho uma margem de contribuição, que é a participação desse produto, eu consigo saber também qual é o preço mínimo que eu posso vender para que eu possa atingir aqui o meu objetivo. Ele vai auxiliar a administração também da empresa a decidir pela manutenção ou não de determinados produtos. Lembra lá, eu tenho o produto A, B e o produto C. Meu produto A aqui ele tem uma margem de contribuição muito pequena e eu tenho interesse aqui nos produtos B e C. Realmente, os nossos esforços eles vão estar relacionados a esses produtos B e C aqui, porque ele traz uma margem de contribuição maior. Avalia alternativas de reduzir o preço ou aumentar aqui o volume de venda, entre várias outras informações que essa margem de contribuição ela pode trazer para a empresa. Tudo bem? Estamos falando dessa relação de custo que a gente viu até agora, volume de vendas e também para a gente chegar nesse lucro a gente tem que passar por esse processo, envolvendo custos e despesas variáveis, custos e despesas fixas. Encontro a margem de contribuição e depois eu consigo trabalhar realmente o nosso lucro. Mais um vídeo para vocês e nós voltamos daqui a pouco. Neste vídeo Fabricando Resultados, irei falar sobre decisões de preços com base na margem de contribuição, que podem tornar a sua empresa muito mais competitiva. A margem de contribuição pode ser entendida como o quanto sobra das receitas para pagar os custos e despesas fixos e gerar o lucro, após deduzir todos os custos e despesas variáveis. Portanto, a margem de contribuição é igual a receita menos todos os custos e despesas variáveis. Supondo um produto com preço de R$100, que para vender esse produto a empresa tenha tido R$60 de custos e despesas variáveis. A margem de contribuição, nesse caso, é de R$40 e representa 40% do preço, ou seja, o índice da margem de contribuição é de 0,40 ou 40%. Se você tem dúvidas sobre classificação de custos e despesas em fixos e variáveis, assista o vídeo sobre esse tema com a consultora Nayara. Mas, voltando à margem de contribuição, com esse conceito, eu posso até fazer uma venda com prejuízo. É isso mesmo, e eu não estou ficando louco. Vamos analisar um caso real de um dos nossos clientes da consultoria, uma indústria localizada no estado de São Paulo. Essa indústria possui 15% de custo fixo e deseja ter pelo menos 5% de lucro. Portanto, essa empresa precisa de 20% de margem de contribuição em suas vendas para atingir os seus objetivos. Fazendo uma análise em seus pedidos não aceitos por falta de margem, identificamos que eles totalizavam R$6 milhões por ano, com uma margem de aproximadamente 11%. No raciocínio da empresa, que por sinal é comum, 11% de margem de contribuição para cobrir um custo fixo de 15% irá resultar em um prejuízo de 4%. Agora, vamos olhar essas vendas por uma outra ótica. 11% de 6 milhões é igual a R$660 mil. Esse valor não me interessa? Devo deixá-lo ir para o concorrente? Essa venda perdida representava a chance de um crescimento de 15% no faturamento. E os 660 mil de margem de contribuição, um incremento de 30% no lucro. Vamos perder essa oportunidade e todo esse dinheiro?
Claro que antes dessa decisão, temos que fazer alguns questionamentos. Temos capacidade de produção ou de atender a esses pedidos? Podemos estragar o mercado ou já tem concorrente atendendo nessas condições? Atender a esses pedidos nos fará perder outros mais lucrativos? Temos capital de giro para suportar esse crescimento? E por último, meu custo fixo irá aumentar para atender essas vendas? Se as respostas forem favoráveis, e no caso dessa empresa eram, eu não perderia jamais a chance de aumentar a minha participação no mercado em 15% e o meu lucro em 30%. E foi isso que a empresa fez. Não pagamos as nossas contas com percentual. Portanto, abrir mão da margem líquida para alcançar maiores resultados está valendo. No próximo vídeo falaremos de outras análises e decisões estratégicas que dá para fazer com a margem de contribuição. Decidir se devemos continuar vendendo um produto ou um serviço, analisar o desempenho da área comercial e mesmo projetar metas são alguns exemplos. Se você gostou desse vídeo, curta e inscreva-se no nosso canal. E se ele pode ajudar outras pessoas, compartilhe. Fabricando resultados, dicas para uma gestão de sucesso. Muito bem, a gente começa a perceber ali que uma informação a respeito de uma margem de contribuição vai muito além realmente da pequena fórmula que a gente tem ali. A gente chegou no resultado e a partir daí a gente toma as decisões aí que são realmente favoráveis para a empresa. Vocês puderem ver realmente uma decisão ali, o que pode retornar ali um lucro significativo para a empresa. A gente trabalha essa margem de contribuição, mas depois a gente ganha realmente em outras decisões. Aí a gestão realmente ela atinge o seu objetivo principal. Mais uma questão para a gente bater um papo com vocês aqui. Cite 2 motivos aqui que vai justificar a importância de se conhecer a margem de contribuição desses produtos, além desses que a gente já conversou aqui. Depende se você tiver alguma informação interessante aí. Cite 2 exemplos, daqui a pouco nós voltamos.
Muito bem, nós estamos de volta já com a participação dos alunos. Muito obrigado, pessoal lá de Rondônia, dizendo o seguinte: poder de decisão e também controle. Muito bem. Também temos a participação aqui para dizer que é para analisar e controlar melhor, para obter melhores resultados aí para a empresa. O pessoal da Bahia também mandando o seu recado aqui, mandando as informações, entendendo realmente o conceito aí da nossa margem de contribuição. Primeiro, conhecer a participação ou a contribuição do produto na lucratividade da empresa. Muito bem. E segundo, se o produto deve ou não ser retirado ali da linha de produção. Muito obrigado aí pela participação. E também tem mais detalhe aqui. Ou se o mesmo vai fazer uma alavancagem aí da receita da empresa, nós vamos tomar essa decisão aí realmente com base nesse nosso produto. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Então, através disso, tem mais um detalhe aqui, falando da lucratividade também, o ponto-chave aí para a tomada de decisão. Pessoal de Minas Gerais, grande abraço para vocês, muito obrigado pela participação. Então, agora, como a gente já falou sobre as terminologias, nós falamos sobre pontos de equilíbrio, margem de contribuição, vamos fazer o exercício? Vamos lá verificar o nosso enunciado. Então, fiquem bem atentos aqui. A indústria ela produz 3 modelos de guitarras, sendo A, B e C. Seguem as informações relativas ao preço de vendas, despesas e custos variáveis de cada produto. Sabemos que a empresa ela produziu e vendeu 500 unidades de cada produto, oferindo aqui uma receita de 25 mil. O produto A, receita de 25 mil aqui para o produto A, 60 mil para o produto B e 23 mil para o produto C. Nós estamos falando da receita. Muito bem, professor. Vamos continuar lá. O exercício também ele trazia mais esse detalhe. Sabemos que as despesas variáveis, elas representam produto A, 13.750 e o B, 22 mil. O C, 5.500, respectivamente. E os custos variáveis. Então, nós falamos de despesas variáveis, agora de custos variáveis. Produto A, 2.495. B, 18.612. C, 7.325. Olha a pergunta lá, então. Diante dos dados que foram apresentados aqui, qual vai ser a margem de contribuição dos produtos A, B e C? O professor vai apresentar uma tabela aqui para vocês, aqui para facilitar. Então, nós temos os produtos aqui para você preencher, produto A, B e C. Vamos colocar todos os dados. Aqui nesse espaço, você coloca a fórmula, que o professor já falou algumas vezes ali, e você vai descobrir realmente qual é a margem de contribuição de cada uma dessas guitarras aí. Guitarra A, B e a C. E a partir disso, a gente pode conversar aqui sobre uma tomada de decisão. Nós queremos saber qual realmente desses produtos é que apresenta aí uma maior margem de contribuição para a empresa, até porque eu tenho a receita de vendas e tenho os gastos variáveis com cada um desses produtos. Entendeu bem? Nós temos o nosso enunciado. Agora, você vai colocar em prática para a gente poder apresentar os resultados. Fico aguardando os valores que vocês vão encontrar de cada uma margem de contribuição, de cada uma das guitarras. Daqui a pouco nós voltamos.
A nossa atividade, você pode fazer a resolução aí utilizando uma calculadora simples, é um cálculo ali só de soma e subtração, sem problema. A gente só precisa fazer a localização no exercício ali e prestar realmente atenção na hora de a gente distribuir esses valores. O professor colocou uma tabelinha ali, é claro, quando você estiver fazendo uma avaliação e apresentando esses valores, você pode usar uma organização ali para chegar nos resultados. Obrigado ao pessoal de Rondônia, Santa Catarina, pessoal da Bahia, pessoal da Jacobina também, enviando os valores e vários outros polos também, chegando num resultado aí favorável e a partir daí a gente pode tomar uma decisão. Vamos lá, vou mostrar para vocês o resultado passo a passo aqui. Nós temos cada uma das guitarras que foram apresentadas, preço de venda 25, 60 e 23. E a gente tem que somar aqui as despesas e custos variáveis do A, despesas e custos variáveis do B, despesas e custos variáveis do C. A nossa fórmula é margem de contribuição, receita total menos a soma, custos e despesas variáveis. Preço de venda, 25 mil, que são esses 25 mil. Somando esses dois valores, nós temos 16.245 e a partir daí nós temos a margem de contribuição. Parabéns aí para vocês que chegaram no resultado. 8.755 para a guitarra A, para B, 19.388 e para C, 10.175. Se a gente for verificar aqui a nossa margem de contribuição, a gente percebe que o produto B aqui, ele tem 19.388, que é um valor bacana ali da margem de contribuição, e a partir desse valor nós podemos, em determinada situação, nós podemos tomar uma decisão para aquele produto em que nós vamos ter um dispêndio ali maior, um esforço maior para a produção desse produto B, porque ele traz uma margem de contribuição e é interessante porque ele vai colaborar ali para o pagamento dos nossos custos e despesas fixas. Tudo bem? Mais uma perguntinha para vocês, vamos lá, momento de reflexão. Você tiraria um produto do mercado sem saber a margem que ele proporciona? Você iniciaria uma nova produção sem saber se o produto é rentável? É claro que a pergunta é muito lógica, é claro que você não faria isso agora que você conhece ali certinho a rentabilidade, conhece a margem de contribuição de cada um, você não faria isso. Mas muitos que administram, que fazem a gestão, não têm a informação adequada e acabam tomando decisões ali que, em pouco tempo, é claro, vai gerar aí um problema para a empresa. Mas vamos lá, vamos esperar 2 minutinhos aqui pela sua participação e nós já voltamos.
Muito bem, tem a participação aqui de Rondônia dizendo o seguinte, olha, a importância de conhecer a margem de contribuição de cada produto será sempre pela segurança realmente ali nessa tomada de decisão. Se eu sei realmente o que eu estou fazendo, tomo uma decisão aí bem adequada. Os alunos responderam, não tiraria, e para tirar, iniciar uma nova produção, teria que fazer algumas análises ali dos mesmos, pessoal de Guarantã do Norte. Muito obrigado aí pela participação de vocês. É claro que agora a gente conhece, a gente vai tomar todo o cuidado ali para esse início de produção. Vamos falar sobre lucro agora? Deixa eu mostrar para vocês as informações. Lucro, rentabilidade e lucro e do produto aqui para a gente fazer um exercício também. Ó, agora que nós já compreendemos aqui, olha, o significado dessa margem de contribuição e a sua importância aqui no processo da tomada de decisão pelos gestores, vamos adentrar aqui em uma área muito desejada aqui pelos empresários, que vai ser realmente o lucro, que é com base nesse lucro aí que ele vai pagar todas as suas despesas, funcionários. Uma vez calculada a margem de contribuição total, são deduzidos aqui os custos e despesas fixas, que são incorridas no processo, resultando então no lucro da empresa. Dessa forma, a nossa fórmula aqui é simples. Lucro vai ser margem de contribuição total menos custos e despesas fixas. Tudo bem? Fórmula muito tranquila. Se a gente já sabe calcular essa margem de contribuição, eu tenho lá minha margem de contribuição total, já utilizei as informações das custos e despesas variáveis. Agora eu vou verificar meus custos e despesas fixas, aqueles que não variam independente da produção, e eu consigo chegar no quê? No meu lucro. Vamos lá, fazer uma atividade com vocês novamente. Bem simples, olha lá. A indústria de guitarras, ela produziu aqui e vendeu 20 mil unidades de um certo produto. Vamos falar só de um produto só. O preço de venda foi de R$ 45,00 a unidade e apresentou os seguintes custos. Olha lá, vendeu 20 mil a um valor de 45. Ela tem custos fixos totais 235 mil, variáveis 239.240, despesas variáveis totais 73.198, despesas fixas totais 84.817. Olha lá a pergunta, qual é o lucro da empresa? Esse é o nosso objetivo principal. Agora nós vamos somar as nossas informações e a partir delas nós vamos dar os seguintes passos. Vamos encontrar a margem de contribuição, despesas, custos variáveis. A partir daí, vamos pensar nos custos e despesas fixas. A gente consegue chegar no lucro dessa empresa. O professor vai dar um tempo maior para vocês aí, mas é bem rápido. Você já consegue fazer esses cálculos bem simplesinho ali com a calculadora. Eu quero que você apresente aí qual vai ser o lucro da empresa, pensando aí que nós estamos calculando somente o lucro de um produto. Tudo bem? Um tempo para vocês, daqui a pouco a gente volta.
Muito bem, nossa aula dinâmica hoje, estamos conhecendo mais algumas terminologias, algumas ações também envolvendo essa gestão de custos, falando de ponto de equilíbrio, margem de contribuição e chegando no nosso lucro. Professor, esse exercício, se a gente fizer uma multiplicação lá da quantidade vendida pelo preço de venda, tiro tudo lá, tiro custos, despesas variáveis, fixos, e eu chego no meu lucro. Mas o interessante é que a gente faça um detalhe nesse exercício. A gente chega na nossa margem de contribuição e depois a gente faça realmente o cálculo do nosso lucro. O professor vai mostrar para você um passo a passo dessa resolução. Vamos lá. Então eu tenho aqui, foram apresentados aqui os nossos custos fixos e despesas fixas, custos variáveis e despesas variáveis. E aí nós temos aqui a margem de contribuição, receita total. Como é que eu encontro isso? Vou fazer 20 mil vezes os 45. Custos e despesas variáveis. Eu tenho os valores aqui, olha, custos e despesas variáveis. Quando eu faço esse cálculo, eu chego na minha margem de contribuição, que é de 587.562. Cálculo muito simples, tenho a fórmula já para isso. A partir da minha margem de contribuição, o que eu vou fazer? Vou trabalhar aqui os meus custos fixos e despesas fixas para chegar no meu lucro. E aí eu mostro para vocês também. Olha lá, seguindo ainda os nossos dados, só que o nosso foco agora é despesas fixas e custos fixos. Como é que eu encontro o lucro, professor? Margem de contribuição. Está lá no meu slide anterior. 587.562, menos custos e despesas fixas, que eu tenho esse valor aqui. Totalizando o meu lucro, meu resultado final aqui, 267.745, resultado satisfatório os nossos alunos. Muito obrigado aí pela participação de vocês. E chegamos no resultado. Aí nós temos a participação do pessoal de Rondônia, de Minas Gerais. Temos também a participação da Jaqueline lá de Xinguara. Muito obrigado aí pela participação de todos vocês. E para fechar a nossa aula, o professor tem um exercício adicional. Nós vamos trabalhar essas informações de novo, com mais detalhes. Deixa eu mostrar esse exercício para vocês. Vou deixar na tela aqui para que você possa fazer a resolução. Vamos verificar passo a passo cada um dos dados. Olha lá, atividade de sala adicional para os nossos alunos. Uma empresa do ramo de papelaria comercializa mensalmente. Olha lá, eu tenho dois produtos, 8.000 lápis, 10.000 canetas. Tudo bem até aqui? Os valores pagos ao fornecedor das mercadorias são 90 centavos por cada lápis e 1,20 por cada caneta. Aí nós temos mais um detalhe aqui. Cada lápis é vendido pelo preço certo de R$2, cada caneta é vendida por um preço de R$3. Pergunta: qual a margem de contribuição total e unitária das duas mercadorias? E agora? Então, eu tenho ali dois itens, temos canetas e temos lápis para a gente poder fazer os nossos cálculos ali. Só apresentados os valores, a gente precisa encontrar realmente qual que é a receita e depois trabalhar as informações ali dos custos, vocês já conhecem a fórmula. A partir disso, aí você realmente vai fazer os nossos cálculos. Eu quero a margem de contribuição total de cada um dos produtos e depois a margem de contribuição unitária de cada um deles. O professor vai deixar na tela para vocês esse exercício para que você possa fazer uma análise, faça suas anotações ali e daqui a pouco a gente apresenta o resultado final, pode enviar para a gente aqui e a partir disso nós vamos aí para as considerações finais da nossa teleaula de hoje. Até daqui a pouco.
Muito bem, vamos parabenizar aqui os alunos que enviaram o seu resultado, os tutores colocando aqui, pessoal de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rondônia. Eles chegaram no valor de 8.800, 1,10, 18.000, 1,80. Será que é isso mesmo? Vamos lá, vou mostrar para vocês um passo a passo nessa resolução. Então, nós temos aqui o custo total. Para saber o custo total dos lápis, são 8.000 a 90 centavos, 7.200. E as canetas? 10.000 a 1,20, 12.000. Tudo bem, a gente tem aqui nosso custo total. E as vendas? Receita das vendas, lápis, 8.000 vezes R$ 2,16, canetas, 10.000 vezes R$ 3,00, total 30.000, 33.000. E a partir de agora a gente vai colocar isso na resolução. Margem de contribuição total. Lápis primeiro. Receita total, 16.000. E custos? 7.200. Nós chegamos aqui a uma margem de contribuição de 8.800, que é a receita menos os nossos custos aqui. E depois nós temos também a margem de contribuição total das canetas. Total aqui da receita, 30.000. E os custos? 12.000, chegando a 18.000 reais. E aí, é claro, para a gente chegar no nosso custo unitário, a gente só precisa fazer uma continha básica. É uma divisão. Margem de contribuição total dos lápis, 8.800. Quantos foram vendidos? 8.000, professor. Total, 1,10. Margem de contribuição unitária das canetas. Como é que eu encontro? Pego a minha margem de contribuição total, que é 18.000, e faço uma divisão pela quantidade vendida, que são 10. Parabéns também para quem conseguiu chegar aqui no 1,80, que é a nossa margem de contribuição unitária. E aí nós chegamos ao final da nossa teleaula, em que hoje nós falamos sobre ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio contábil, nós temos aquele valor que ele não tem lucro nem tem prejuízo. É o valor zero lá, lucro zero. Margem de contribuição, ponto de equilíbrio econômico também. Ponto de equilíbrio econômico, eu tenho um valor acima desse ponto de equilíbrio e a empresa realmente ela vai trabalhar esse resultado porque ela tem alguns objetivos. E o ponto de equilíbrio financeiro, eu trabalho com aqueles gastos não desembolsáveis, depreciação, temos também amortização e exaustão, dependendo do tipo da empresa. Falamos de margem de contribuição, fica bem fixo lá a nossa fórmula. Receita total menos a soma de custos e despesas variáveis. A partir desse dado, o que a gente fez? A gente foi trabalhar o nosso lucro. Encontra a minha margem de contribuição menos custos e despesas fixas. E aí eu consigo chegar no nosso lucro. Atividade ali bastante prática para vocês. Os alunos responderam ali muito bem. Quero agradecer a participação de todos vocês, tutores, alunos. Aí nós temos a nossa equipe técnica, tutores ali que estão realmente trabalhando aqui para que a nossa aula ela seja interessante e que você possa entender realmente um pouco mais sobre essa gestão de custo. Um grande abraço para vocês e na próxima aula nós continuamos trabalhando um pouco mais dessas informações e trazendo dados aí valiosos para que nós possamos chegar aí numa tomada de decisão adequada. Até a próxima aula.